Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite a todos que aqui estão e aqueles também que estão nos assistindo ou vão nos assistir pelas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pelo trabalho e pela oportunidade. Bom, o Querinha já falou do que nós vamos explanar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o item 119 do livro Vinha de Luz, com o título Fortaleza. Eu só quero destacar que esse livro ele faz parte de uma coleção do Emmanuel, com a psicografia de Emmanuel e Chico Xavier. E, além desse livro, a coleção Fonte Viva, ela é composta de mais 4 livros. E todos eles com o mesmo objetivo, onde Emmanuel traz para a gente informações e esclarecimentos sobre o Evangelho, versículos do Novo Testamento. Então, um convite à leitura dessas outras obras. Tá? Antes de iniciar o nosso tema da noite, eu queria trazer uma lembrança. Hoje é dia 2 de abril e hoje comemora-se o aniversário do Chico Xavier. Então, ele nasceu em 1910 e o Espiritismo, a doutrina espírita, ela ganhou tanto que é impossível medir tudo que ele fez, não só pela doutrina espírita, mas por todas as pessoas que tinham contato com ele, as pessoas que o buscavam sempre. Então, eu acho que a gente não poderia deixar passar sem que a gente falasse alguma coisa sobre isso. Então, eu não vou estender sobre o Chico Xavier, porque hoje não é esse o objetivo, mas que a gente possa, do fundo do nosso coração, agradecer a ele por tudo que ele fez enquanto Chico Xavier. Então, nós vamos falar sobre Fortaleza. E o Emmanuel, ele escolheu um trecho da carta de Paulo aos Romanos. E esse trecho, Paulo diz o seguinte: a tribulação, ela nos traz experiência, ela nos traz perseverança e ela nos traz o desenvolvimento. É mais ou menos isso, não com as mesmas palavras, ok? Então, quando Paulo fala isso, e a gente pensa em algumas coisas que Paulo já falou, né? Que nós devemos dar graças a tudo. Então, nós devemos também nos gloriar nas tribulações. Quando a gente fala em Paulo, normalmente a gente associa Paulo ao encontro dele com Jesus. Então, a gente pensa assim, na estrada de Damasco, Paulo encontrou Jesus. Outras pessoas, outros espíritos que já leram a obra Paulo e Estevão associam também Paulo a Estevão. Mas, na maioria das vezes, a gente não para pensar o quanto Paulo lutou, o quanto Paulo sofreu, o quanto ele teve que abdicar de várias coisas. Então, ele foi expulso de várias cidades, onde ele foi levar a palavra do Cristo. Ele foi perseguido em várias localidades. Em muitas, ele foi humilhado, ele foi expulso, ele foi chicoteado, ele foi preso. Então, se ele fala que nós temos que agradecer nas tribulações, então nós não precisamos pensar só no Saulo, mas sim no Paulo e em tudo que ele passou. E ele conseguiu vencer. Ele conseguiu chegar na glória do Pai
depois de passar por tantas coisas, por tantos sofrimentos, por tantas dores. E ele não desistiu, ele não desanimou. Ele às vezes pensou que talvez ele não conseguisse. Mas imediatamente ele recobrava os sentidos e lutava. E se mantinha firme, se mantinha de pé. Lutando contra todas as adversidades. Então, eu queria deixar claro isso, que Paulo conseguiu. Então, se ele pode agradecer as dores e os sofrimentos, então nós também podemos. E é isso que o Emmanuel trouxe para a gente, nessa mensagem. Nessa mensagem, o Emmanuel faz uma analogia entre a tribulação e a tempestade. E aonde que fica a fortaleza? É onde Paulo chegou. É a fortaleza, é o lugar de segurança, é o lugar de defesa, é o lugar onde nós estamos seguros. Então, para que a gente chegue nesse patamar de fortaleza, nós precisamos enfrentar as adversidades. E o Emmanuel faz essa analogia da tribulação com a tempestade. Quando a gente pensa em tempestade, o que vem na nossa mente de primeiro? Alguém quer falar alguma coisa? Quando fala tempestade, o que a gente imagina? O que as pessoas imaginam? Chuva forte, granizo, ventania, o que mais? Oi? Relâmpago. Medo. Olha só. Todas as pessoas associam a tempestade com coisas ruins. Da mesma forma como nós entendemos as tribulações, os sofrimentos, as dores, as aflições, nós entendemos também como ruim. Então, o que é o objetivo nosso aqui hoje, seguindo as instruções do Emmanuel? É, ao final do nosso estudo, chegarmos à conclusão que realmente as tribulações são boas. E aí eu vou começar pela tempestade. Vamos descobrir algumas coisas que são boas da tempestade? Sem as águas, sem a chuva, teria vida? Nós teríamos nosso alimento? Nós teríamos água dentro de casa? Se as chuvas não caíssem de uma forma que conseguisse encher os reservatórios? Nós teríamos um ar respirável? Vocês já observaram que quando chove, mesmo que seja uma chuvinha fraca, parece que o ambiente que limpa? E a gente fala, nossa, eu estou respirando até melhor. Então, a chuva também lava, a chuva limpa. Se a gente pensar, se o Emmanuel falou em ventos fortes, então vamos pensar numa tempestade mesmo. Vamos pensar num furacão. Então, o furacão tem chuva, tem vento, tem raio, tem tudo que a gente possa pensar de tempestade. Então, quando tem um furacão, as chuvas são chuvas mais torrenciais. Essas chuvas, elas trazem muitos benefícios para a natureza. Se a gente pensar no furacão, destruindo, arrancando tudo que existe numa floresta e arranca árvore, voa árvore, a gente vai pensar logo, o furacão destruiu aquela floresta. Mas se a gente observar um pouco mais, a gente vai perceber que as árvores que foram arrancadas, elas foram arrancadas ou por estarem fracas, podres ou doentes. As árvores fortes, aquelas que
estão firmes, elas permanecem. Então, não é uma destruição, é uma renovação daquela floresta. Se a gente pensar no raio relâmpago, que causa às vezes pavor em muitas pessoas, se a gente conseguir ver de longe, alguém te parou para ver, olhar os raios? Como é lindo! Então tem beleza. Tem destruição? Tem. Mas o que acontece? Os raios, não querendo entrar na área da meteorologia ou algo assim, eu pesquisei sobre isso porque eu também fiquei curiosa. Os raios, eles têm umas partículas, eles soltam partículas invisíveis, e essas partículas, elas são responsáveis por destruir as moléculas dos gases que formam o efeito estufa. Então, nós precisamos dos raios. Mas não pode ter raio sem ter furacão, sem ter tudo aquilo. O furacão, por que ele existe? As águas dos oceanos, elas vão esquentando. Se a água esquentar muito, nós vamos perder uma grande quantidade de seres do mar. Isso vai trazer um prejuízo muito grande para toda a humanidade. Então, o furacão é um meio que a Terra, que o Criador, que o governador, que eles encontraram, para que essa água seja resfriada. Então, o furacão, ele esfria essas águas. Não só isso, ele é como se fosse um equilíbrio, porque ele aparece por causa do aquecimento das águas. E aí, ele faz o quê? Ele distribui a temperatura. Sem os furacões, o frio ia ficar muito frio, não haveria vida. Aonde tem muito calor, ficaria impossível de suportarmos. Então, o furacão, ele é como se fosse um equilíbrio da natureza, onde ele transporta essas temperaturas e equilibra para que exista vida e que a gente possa suportar viver em determinadas áreas. Já estão conseguindo ver a tempestade um pouquinho melhor? Eu consegui ver também. Então, quando a gente vê uma tempestade, vai ter muita destruição? Vai. Mas a gente também sabe que existem as leis morais. E a lei de destruição é uma delas. Só que junto com essa lei de destruição, existe a de preservação, existe a de conservação, existe a lei de progresso. Então, muitas vezes, o que nós acreditamos ser destruição é renovação, é para reestabelecer o equilíbrio. Mas, Elaine, e as pessoas que morrem? As pessoas que sofrem os prejuízos financeiros? As pessoas que são vítimas, que de vítimas nós sabemos que não tem nada? Essas pessoas que passaram por isso durante esse período de tempestade, elas poderiam passar por isso também de uma outra forma. Porque a gente sabe que todos nós vamos desencarnar. Todos temos o nosso momento. Então, o desencarne de alguém durante alguns tipos de tempestade, ou mesmo alguns flagelos, como peste, como fome, e agora nós tivemos a Covid. O que acontece com isso? São situações
que nos são colocadas quando ela é geral, como acontece com esses flagelos, né, como gripe espanhola, como peste negra, como Covid e tantas outras coisas que já aconteceram, isso é para o bem da humanidade. É como se fosse uma forma de impulsionar alguma coisa que estava parada. Então, eu vou usar o exemplo de um pai. O pai, ou ele pode enclausurar o filho e deixar ele preso numa redoma, sendo que dessa forma ele não vai correr nenhum risco, mas também ele não vai aprender nada. Ou o pai pode ensinar e colocar o filho nos trilhos, no caminho, ensinando aquilo que ele tem condição de ensinar. Se nós fugirmos da tempestade, que é essa tempestade que traz tantos benefícios, se nós fugirmos das tribulações, o que vai acontecer? Nós vamos ficar estagnados. Então, da mesma forma que o planeta encontra formas de buscar o progresso através de alguma destruição, nós também devemos buscar o nosso progresso aceitando as nossas tribulações. E eu vou recorrer ao Leon Denis no livro Problema do Ser, Destino e da Dor, na parte que ele fala sobre a dor. E ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz o seguinte, é uma frase que ele coloca assim, mais ou menos isso. Se tudo que existe foi criado pelo amor de Deus, com o amor de Deus, mas todos que aqui estão sofrem, de todas as formas, tanto qualquer ser vivo sofre, isso não é uma contradição? Se a criação é por amor, mas todos sofrem, tem uma coisa que não está certa. Voltando aos pais. Quem aqui é pai ou mãe? Eu quero perguntar uma coisa. Pode falar, gente. Você corrige os seus filhos? Corrige? E vocês ensinam as coisas para eles? Você castiga, às vezes, castiga numa forma de segurar ali para não desviar muito do caminho. Você faz isso? Já fiz muito, mas hoje, graças a Deus, devido à idade deles e ensinamento mesmo desde pequeno, a criação até o momento presente, não preciso castigá-los mais. Mas já fez? Já fiz. Já fez? Sim. E você fez isso porque você não amava? Não, fiz justamente porque eu amava demais eles. Eu queria corrigi-los para eles não fazer coisas erradas. Mostrar os dois o caminho certo. Que todo mundo ouviu, certo? Agora vamos pegar quem não é pai ainda, que é só filho. Vamos pegar a dona Grazi ali. Grazi, você sendo filha, você já recebeu algum tipo de alerta, algum tipo de chamada de atenção, ou alguma proibição, ou alguma coisa desse tipo enquanto filha? Recebo até hoje. Recebe até hoje. Você sofreu, quando mais nova, com essas, às vezes, imposição do pai ou da mãe? Na época eu não entendia como sofrimento, hoje já tenho uma outra visão. Então você entendeu como sofrimento.
Você às vezes teve, você apanhou de apanhar mesmo, gente, assim, chinelo, né, esse tipo de coisa assim. Mas você viu aquilo como um tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Então, vamos fazer um paralelo agora? Olha, a mãe que corrigiu porque ela amava. E uma filha que recebeu as correções e sofreu. Você aprendeu, Graça? Com aquilo tudo que você recebeu da sua mãe. Às vezes te impedindo de fazer alguma coisa, às vezes te explicando e você não aceitando, e batendo de frente, fazendo de novo e dando errado. Então a gente, todos nós que aqui estamos, nós somos filhos. Então nós sabemos que muitas vezes a gente se revoltou. A gente sofreu. Alguns sentiram na própria pele, porque, né, existiam as correções um pouco mais severas. Né? Então sofreu dor física com isso. Mas tudo isso é por amor. Então, o que o Leon Denis traz no livro dele? Todas as pessoas que aqui estão sofrem. E Deus nos criou todos por amor. É uma contradição? Nós passarmos por tribulações, por sofrimentos, por dores. Oi? Processo evolutivo. Mas e os nossos resgates? Tem uma frase que eu li, eu não sei de quem, que ele diz o seguinte, não tem autor. Ele diz o seguinte, que provas e expiações e desafios são da vida. Dores, sofrimentos, aflições são buscadas por nós. Então nós temos as nossas dores e as nossas aflições por correção? Temos. Nós temos as nossas dores porque nós burlamos a lei divina, nos afastamos das leis divinas, ou porque deixamos de cumprir de alguma forma alguma lei, porque nós somos contra alguma lei divina. Então nós precisamos reparar. O Jorge Narra, ele fala que a gente tem 3 objetivos quando a gente encarna. Palavras dele. 1 é missão. Todos nós viremos por algum tipo de missão. O que é a missão? É a gente servir de exemplo para outras pessoas. Porque nós descumprimos algumas leis, fizemos algo errado, fizemos algo que não estava de acordo, então nós precisamos voltar para aprender a fazer direito. Expiação. E ele fala que o terceiro é porque nós ainda precisamos aprender muito para que nós possamos evoluir, que são as provas. E ele ainda diz o seguinte, que todos nós que aqui estamos, nós temos um pouco de cada. Nós nem viemos só para ser provados, nem só para espiar e nem só como missão. E eu achei interessante uma coisa que ele colocou, que às vezes a gente não para pensar. Se você
faz o seu trabalho bem feito, com amor, de forma que você possa ser um exemplo de outras pessoas, isso é uma missão. Se você abraça a maternidade ou a paternidade com amor, de forma que você possa ser um exemplo para outras pessoas, isso é uma missão. Então, tudo aquilo que nós fazemos bem feito, que nós fazemos com amor, que nós fazemos com coração e com dedicação, tudo isso é missão. Quando aparecem provas, é para nos ensinar algo que nós ainda não aprendemos, segundo as palavras dele. E aí vem um problema. Porque nós queremos aprender, mas a gente quer aprender do jeito fácil. O que a gente pede a Deus? Senhor, me dê paciência. E aí acontece alguma coisa para que você desenvolva a sua paciência. E aí, o que é que nós fazemos na maioria das vezes? Eu não aguento isso. Mas espera aí, você não pediu paciência? Como que você vai aprender a ter paciência se não surgem formas de aprendizado? Senhor, eu quero ser mais humilde. Aparecem situações para que você aprenda a humildade. E aí você quer ser mais alto ainda do que toda aquela situação. Senhor, eu preciso evoluir. Eu preciso atingir um patamar que eu, nessa fase de transição planetária, eu consiga pelo menos voltar para a Terra. Mas não aceita uma dor. Não aceita um problema. Não aceita uma aflição. Como que uma criança, um bebê, vai aprender a caminhar sem que ele se sente primeiro, engatinho, fica de pé, dá os primeiros passos, cai, levanta. Como que nós vamos aprender a dirigir se a gente não pegar um carro, não fizer as aulas de autoescola? Tem um marinheiro que ele diz o seguinte, também não me lembro o nome, me perdoa, mas eu guardei a frase. Ele diz o seguinte, e na verdade ele é velejador, ele diz o seguinte, que o melhor marinheiro não é aquele marinheiro que estuda mais sobre as correntes, sobre os ventos, sobre a embarcação, não. O melhor marinheiro é aquele que aprende no mar, enfrentando os reveses do mar. Porque se ele está lá, se ele convive com variadas situações, ele vai se tornar mais experiente. Então, os reveses, os ventos, as chuvas vão fazer com que ele saiba lidar com as situações que forem surgindo à frente. Então, para que a gente consiga
para que a gente consiga sobreviver aos reveses da vida, nós precisamos nos fortalecer. Mas como que nós vamos nos fortalecer se a gente corre da tempestade? O Emmanuel traz a mensagem. Duas coisas. Não fuja, não saia correndo, não se esquive da tempestade. Mas também não fique embaixo dela, de braço cruzado. O que é não fuja? Eu vou ilustrar esse não fuja da tempestade com uma história do livro Boa Nova, do Bartolomeu. Eu vou tentar resumir, tá, gente? Fica aqui também um convite para leitura do livro Boa Nova, ok? Maravilhoso. E essa história com Bartolomeu chama-se Bom Ânimo. Eu acho que tudo que acontece nesse diálogo de Bartolomeu com Jesus, eu acho que serve para tudo que a gente está trazendo hoje, para a gente refletir. Bartolomeu era um ótimo discípulo. Ele estava com Jesus em todos os momentos. Mas Bartolomeu era muito triste, ele apresentava tristeza. E às vezes Jesus, durante o tempo que eles estavam juntos, ou mesmo na casa de Simão Pedro, Jesus observava Bartolomeu, às vezes, refletindo, meditando, aquela meditação profunda, cabisbaixo. E um certo dia, Jesus teve a oportunidade de conversar com Bartolomeu. E aí o Bartolomeu fala com ele assim: Senhor, nem eu sei o motivo da minha tristeza, porque depois que eu o ouvi, isso me deu mais coragem. Isso me deu mais clareza de pensamento. E aí ele começa a conversar e Jesus vai explicando para ele como que é viver. E aí ele questiona de novo: mas o que o Senhor disse sobre o reino dos céus, o reino de Deus não é deste mundo? E aí Jesus fala com ele alguma coisa assim: eu disse que o reino de Deus não é deste mundo, mas nada impede que ele esteja dentro do coração de cada um. E aí ele começa a refletir. E eles vão conversando, vão dialogando. E o Bartolomeu pergunta para ele o que pode ser feito com tantas lutas, com o mal vencendo, com ignorância, com egoísmo. E aí ele fala que todas as pessoas que estão vivendo assim, elas vão passar por uma modificação. E eles vão conversando, e Bartolomeu começa a refletir sobre aquilo que Jesus fez as colocações para ele. A partir deste momento, ele já olhou Jesus de uma forma diferente. Ele viu brilho e suavidade. E depois dessa conversa, Bartolomeu vai para sua casa. E nesse meio tempo ele continua refletindo sobre as coisas ditas por Jesus nessa conversa. E ele fala assim: a minha mãe desencarnou. Eu estou triste por isso, eu sofro por isso. Mas Deus não é o nosso pai e a nossa mãe? Ele fala assim: eu não tenho irmãos que me tratam bem, que cuidam de mim. Mas Jesus não é o meu melhor amigo? Eu não tenho muita coisa.
financeiramente não estou bem. Mas o que é ter alguma coisa, pescar alguma coisa, lidar com as pessoas mal-humoradas no trabalho, se eu tenho o reino de Deus? E ele vai caminhando até que ele chega em casa. Chegando em casa já quase ao amanhecer, os irmãos que já o viram chegando começaram a agredi-lo verbalmente, falando várias palavras que antigamente ele reagia de forma agressiva também. Nesse dia, porém, ele apenas sorriu, porque ele lembrou das palavras do Cristo. O pai dele chegou e o escorraçou, mandou que ele sumisse. Em outra situação, ele reagiria. O que ele fez nesse dia? Ele pensou: eu vou me calar, porque o meu pai não conhece Jesus. Eu conheço. E ele pegou a sua rede de pesca, foi pescar, e aí ele falou palavras agradáveis para aquelas pessoas que normalmente estavam muito agitadas, nervosas, preocupadas. Ao final da tarde ele foi fazer a sua venda de peixe. E aquelas pessoas que o receberam depois para comprar, trataram Bartolomeu de uma outra forma. As tribulações do Bartolomeu desapareceram. A sua família parou de tratar mal? As desavenças com as pessoas do trabalho acabaram? O que ele fez com as tribulações? Ele modificou. Ele fez com que tudo aquilo que ele estava sofrendo se tornasse uma forma de evolução espiritual. A partir desse momento, ele começou a se sentir muito melhor, a ser feliz. E daí alguns dias, num momento em que Jesus fazia uma pregação, olhou para o Bartolomeu. E o Bartolomeu, olhando para os olhos suaves de Jesus, começou a chorar. E foi a primeira vez que Bartolomeu chorou de felicidade. Então ilustra bem aquilo que a gente tenta fazer. O que nós estamos buscando, que é essa evolução, esse aperfeiçoamento, esse progresso. Porque nós buscamos a felicidade. Mas essa felicidade, ela virá com o tempo. Nós temos momentos felizes? Temos, porque nós podemos ter. O Leon Denis, ele fala que as nossas dores, elas podem ser vencidas com a nossa vontade, que foi o que Bartolomeu fez. Quando nós conseguimos transformá-las em meios de aperfeiçoamento. Vamos usar um outro exemplo. Um artista, ele pega uma pedra bruta de mármore para trabalhar. E aí o que ele faz? Ele vai dando marteladas, ele vai usando cinzel, ele vai limpando, ele vai tirando as impurezas. E de martelada em martelada, de martelada em martelada, aquilo se torna uma obra-prima. Uma obra que para o Criador é uma obra perfeita.
Se essas marteladas na pedra fossem em nós, não martelada, né, gente? Martelada, não. Né? As tribulações, as aflições, as dores, os desafios que a gente tem todo dia. Se isso nos chega, é porque Deus nos quer perfeitos. Dentro da perfeição relativa a que nós chegaremos. Mas para isso nós precisamos nos depurar. Nós precisamos nos aprimorar. Então, precisamos de provas, precisamos de expiação, precisamos das nossas missões. Vou dar um outro exemplo. Esse é um exemplo bíblico, que muitos já devem conhecer. Também, eu vi nessa situação problemas e descumprimento também da lei. Quem conhece a história do Jonas? Alguém conhece a história do Jonas? Profeta Jonas? Profeta Jonas. O que aconteceu com Jonas? Ele foi chamado por Deus e Deus falou assim com ele: Jonas, você vai até a cidade de Nínive, vai levar a palavra de Deus, você vai dar um recado para eles. Você vai dizer a eles que se eles não se modificarem, a cidade vai ser destruída. E aí o que o Jonas fez? Concordou. Mas ele ficou pensando assim: aquele povo violento, aquele povo mau, não vou dar recado nenhum, vou deixar destruir a cidade. E aí o que o Jonas fez? Entrou dentro de um navio, contrário de Nínive. De repente o mar ficou revolto e o navio estava quase virando. E aí, em alguns lugares, diz que ele falou: me joguem ao mar porque isso está acontecendo porque eu estou nesse navio. Em outros, diz que ele mesmo pulou no mar. Enfim, Jonas foi para o mar, seja de qual forma. E aí o que aconteceu no mar? Veio um peixe gigante e comeu o Jonas. O Jonas ficou desesperado. Porque ele pensou: pronto, agora morri. Eu acho que foi porque eu fiz alguma coisa errada. E aí o que ele fez? Naquele momento de dor que ele estava, de dor, de desespero, de desalento, ele refletiu e orou a Deus com todo o seu coração e disse a Deus assim: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou lá em Nínive. O que aconteceu? De repente o peixe cospe Jonas para fora e ele já estava em terra, firme. E aí o que Jonas fez? Foi até a cidade de Nínive, transmitiu o recado, as palavras de Deus, que a cidade deveria se modificar. Os seus habitantes deveriam se modificar, porque senão Deus destruiria a cidade de Nínive. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a se modificar, a se transformar. E aí ele conseguiu o objetivo dele, que era levar a palavra de Deus até essa cidade. Então, se a gente pegar essa história, que é da Bíblia, que não é real, tá, gente? É para a gente pensar, para a gente refletir.
ele descumpriu, ele recebeu uma ordem. Ou seja, ele tinha que cumprir uma lei. Ele fugiu. Na hora do desespero, do descumprimento, o que ele fez? Ele orou, se arrependeu e voltou para fazer o que era certo. Dá para a gente pensar em alguma coisa do nosso dia a dia? Quem aqui já está conseguindo acreditar que os sofrimentos e as tribulações são para o nosso bem? Quando a gente se revolta, quando a gente se queixa, quando a gente reclama, nós estamos saindo. Nós estamos nos colocando como coitados. Por que eu tenho que sofrer? Por que comigo isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu estou abandonada. Ninguém liga para mim. Eu acho que Deus me esqueceu. E a pessoa vai entrando nessa situação ao ponto de chegar a deitar sobre a tempestade. Se ela deita, o que acontece quando tem chuvas e tempestade e água? E a pessoa, se a pessoa estiver deitada, no mínimo ela vai se afogar. Fora pedras, madeiras, tudo aquilo que vai bater na pessoa se ela estiver deitada. Tudo isso nós vamos conseguir como? Porque a gente já discutiu as tribulações, que é bom, que a dor é boa, que a dor ela é da lei, que é uma forma que nós temos de crescimento, certo? Mas qual é o roteiro? O que nós podemos fazer para que nós sejamos fortaleza? Para que nós possamos receber todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, com fortaleza, com equilíbrio, pensando não no amanhã, mas no futuro. Quando Jesus estava atravessando o mar de Genezaré com alguns dos seus discípulos, começou uma tempestade. Jesus estava dormindo. E dormindo, Jesus ficou. O que aconteceu com os discípulos? Eles desesperaram. Eles ficaram em pânico. E acordaram Jesus. Perguntando assim: Jesus, você está querendo que a gente morre? A gente está aqui, o barco quase virando, e o senhor aí dormindo? E aí Jesus levanta e acalma a tempestade e os ventos. Ele ordena que cesse. E os discípulos que estavam com medo da tempestade, eles ficaram mais apavorados ainda. Quem é esse homem que manda a chuva para e o vento cessa? E aí Jesus pergunta a eles: homens de pouca fé? Eles estavam com Jesus no barco e não confiaram. Nós estamos com Jesus no barco e não confiamos. E o barco que Jesus está, ele nunca vai afundar. Então,
qual é o nosso roteiro para que a gente se torne uma fortaleza. Porque Jesus se mostrou uma fortaleza quando ele acalmou a tempestade. E em várias outras situações. Ele fala com Bartolomeu: eu venho do meu Pai com fortaleza. Então, sigamos os passos do Cristo. Repetido? Mas quanto mais a gente repetir, mais a gente vai conseguir interiorizar isso. Se nós seguirmos os passos do Cristo, se nós trilharmos o caminho que Ele trilhou, suportando todas as adversidades, com fé, testemunhando a nossa fé, e não ficando desesperados como os discípulos, na hora que a tempestade chegou. Então, essa força e tudo isso vem com Jesus. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Lembra eu acho que é uma música, uma canção, uma poesia, Pegadas na Areia, que a pessoa fala: eu estou vendo toda a minha vida passar. E quando eu olho para trás, eu vejo 4 pegadas. As minhas e as do Senhor. Em determinado momento, quase no final da vida, em que o meu sofrimento era o pior, eu olhei e vi só 2 pegadas. E eu questionei: Senhor, mas no meu momento mais difícil, o Senhor me deixou? E Ele responde: não. No seu momento mais difícil, eu estava com você no colo. Então, que a gente possa sentir Jesus junto conosco. Que a gente possa sentir tocados por Jesus, acarinhados por Jesus. E que nós possamos fazer isso também com as nossas tribulações. Que a partir do momento que a gente aceitá-las, que a gente acolher as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos desafios, nós vamos conseguir superar tudo. Bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aí tem uma frase que eu não me lembro. Eu sei que é do André Luiz, mas eu não me lembro onde. Que ele diz assim, que a gente escuta muito falando assim: depois da tempestade vem a bonança. Né? E aí o André Luiz fala: não, depois da tempestade vem outra tempestade. Então nós somos inocentes de pensar que a gente vai resolver um problema e não virão outros. Mas esses outros que virão, se nós tivermos aceitação, nós vamos conseguir passar por eles. E conseguir chegar na calmaria, que o André Luiz também diz, que lá na frente tem a calmaria. Que é quando nós chegarmos no mesmo nível que Jesus. E ele disse que nós somos capazes disso. Então, gente, o tempo já terminou e eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Espero ter atingido o objetivo que eu me propus, junto com o Emmanuel, de que a gente possa aceitar mais as nossas dificuldades e tratá-las com um pouco mais de carinho e cordialidade. Porque assim ela vai ficar mais perto e mais fácil de ser resolvida. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, boa noite, muito obrigada.